dia. Mas a Beatriz também não sabe. Queria dar início, né, a nossa aula inaugural do segundo semestre, né, de 2017, do curso de artes, dos cursos, né, de artes visuais, bacharelado e licenciatura. E hoje é um dia especial para a gente também, por dois motivos, né, que a gente está começando essa atividade com o início das comemorações dos nossos 40 anos, né, de fundação do curso. E a gente convidou, né, para esse momento a professora Zina Lawson, que é a professora e uma das fundadoras do curso, né. Então, só para iniciar, né, a atividade, eu queria apresentar, né, e agradecer a presença, né, do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Eduardo Sec, que está aqui representando, né, a reitoria, né, a nossa reitora, a pró-reitora de graduação, né, a diretora de graduação, né, Simone Nadon, que está aqui representando também o nosso pró-reitor de graduação, né, Renato Duro, e a pró-reitora da PRAE, né, de Assuntos Estudantis, que é a Daiane Galtério. Também registrar a presença da nossa diretora, né, do Instituto de Letras e Artes, né, Elaine Nogueira da Silva, e a nossa vice-diretora, né, a Roseli Neri, que também é a nossa professora. Não sei se o Eduardo quer dar uma palavrinha só para iniciar. Ainda que a gente não faça, viu, pessoal, só para a gente fazer uma atividade muito formal, né? Mas formar uma conversa com a Zina. Eu sou aqui representando a senhora Cleusa, ela está em Brasília, ela teve que ser essa madrugada para Brasília, ela mandou um forte abraço e desejando vida longa para os artes, né? Felicitando os 40 anos. E o vice-reitor, ele estava em Brasília, está se retornando em Brasília, para ele gostaria de estar presente. Ambos mandam uma situação desejando muito de eterno. Obrigado, Dani. Agradecer a presença de todos, também professores estão presentes, né, alunos, né, funcionários. A gente vai dar, só para iniciar assim, a gente vai dar, e essa é uma primeira atividade, né, a gente está programando, né, durante os próximos meses, em setembro e novembro, né, outros encontros, né, convidando e homenageando, né, outros professores do curso, tá? E queria convidar agora para virem sentarem com a gente a professora Zina Lawson, né, fundadora do curso, né, e a professora Ana Maia, que vai mediar essa conversa. Bom, quero dar bom dia a todos e dizer que estou assim, emocionada, impactada pelo que eu encontrei aqui na universidade, eu vou contar da história como tudo começou, graças a algumas alunas guerreiras que eu tive e graças a outros tantos professores. Hoje vocês têm esse prédio maravilhoso e eu acredito que o curso seja igualmente maravilhoso. Então, um bom dia, prazer a todos. E realmente, eu estou emocionada. Depois de 40 anos de terem sido traçadas as primeiras linhas do curso, a universidade, através da Ana, me chama para eu contar alguma coisa dessa história que eu confesso, tive que remexer lá na minha memória, porque em casa eu não tinha nada escrito. Tudo ficou aqui. Mas algumas coisas ainda me lembro. Tá, Ana? Então, o que queres que eu comece a falar? Acho que eu vou só dizer umas palavrinhas assim para iniciar a conversa. Pensando também sobre as nossas memórias e sobre os arquivos de nós mesmos, eu também estive às voltas com essas lembranças. Desde que fiz o convite a Zilá, não parei mais de pensar sobre essa história que vivemos juntas. O conjunto de extratos de informações que constitui os arquivos de memória envolve cartazes, fotografias, filmes, cartões postais, cartas, atas de reuniões, livros, caixa de eventos realizados. Então são esses os arquivos que nós nos vemos envolvidos desde que começamos esse processo de comemoração dos 40 anos do curso de artes. Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento de que não existe memória espontânea, que é preciso criar arquivos, comemorar os aniversários,
organizar as celebrações. O que define um lugar de memória é a vontade da memória, a intenção de assegurar identidades. Os arquivos que nos permitiram o compartilhamento dessas memórias que carregamos expressam a história da construção dos sentidos e das identidades dos cursos de artes visuais da FURG. Nesta perspectiva, convidamos e acolhemos a professora Zilá Nunes Lawson, a pessoa, a mulher que foi convidada por esta universidade no ano de 1973 e aqui chegou no ano de 1974, que deu origem, a partir do seu trabalho de estruturação de pensamentos, de implementação do curso de Educação Artística da FURG no ano de 1977, tem a sua primeira oferta. Então, Zilá, é isso, esse convite é para que nós possamos abrir os nossos arquivos de memória, falar daquilo que envolve todo o compartilhamento das nossas lembranças em relação a essa história. O que nos interessa particularmente é a conversa, é a partilha dessas lembranças, dessas memórias e a abertura desses arquivos. Obrigada. Então, não sei se vocês estão enxergando como uma boa professora com vontade de levantar. Fica à vontade. Fica como que se sentir melhor sentado. Eu gostaria que vocês me perguntassem algumas coisas. Eu vou começar em pé. Então, Para contar a história do curso, eu tive que mexer na minha história. Porque a minha história de vida, ela está completamente atrelada à história do curso de artes, na época do curso de educação artística. Dizem que a história da gente começa 100 anos antes, com as outras gerações que vêm atrás. E com isso, eu vou ter que contar um pouco da minha história para vocês entenderem por que eu vim parar aqui. Eu venho de uma família de origem estrangeira, onde nos foi fomentado pela mãe, principalmente, desde criança, o ensino da língua estrangeira e a saída um dia para o exterior para enxergar o mundo. Então, nós éramos 3 em casa e já com 4, 5 anos já estudávamos francês, inglês e até uma iniciação em alemão. O que para nós era muito estranho, mas minha mãe nos chamava num canto, longe do meu pai, que tinha outra mentalidade completamente diferente, ela dizia, vocês vão aprender línguas estrangeiras, porque um dia vocês vão para o exterior, vocês vão conhecer o mundo. E assim foi. E aí eu me formei com 18 anos, 19, e no ano seguinte ganhei 3 bolsas para o exterior. Uma em engenheiro, outra eu fui para em Paris, na Sorbonne, onde estudei francês, e outra bolsa me levou para a Bélgica, onde estudei pintura, na Academia de Belas Artes e Arquitetura de Bruxelas. Bolsas era a única maneira que havia de se ir para o exterior, seria através de bolsas. Como eu tinha aquela ideia fixa, cultivada desde a infância, eu batalhei por bolsas. E as bolsas caíram todas no meu colo, vieram todas juntas. Bom, quando eu saí do Brasil, qual era o cenário político do Brasil? Era a ditadura militar. Nós aqui não sabíamos nada do que acontecia, além de conversas muito longínquas que nos chegavam. A mídia era toda vigiada, censurada, não se sabia absolutamente nada. Quando eu cheguei na França, em Paris, uma menina de 20 a 21 anos, eu me deparei com denúncias sobre as torturas no Brasil, as perseguições. Era uma coisa terrorizadora. E não é possível tudo isso acontecendo no Brasil e ninguém no Brasil sabe. E aí entramos em contato com os jovens que vinham do Chile, fugidos também do regime de Pinochet. Era um mundo, a Europa, assim, muito atrapalhado com as revelações do que acontecia. Fiquei 2 anos fora. Quando eu volto para o Brasil, voltei para casa, para Rio Grande, a primeira coisa me levaram para uma cidade lindíssima. Porque sensibilizada para a beleza, a valorização do patrimônio arquitetônico e tudo mais, eu achei Rio Grande lindíssimo, que ainda tinha um patrimônio arquitetônico relativamente em pena e a beleza geográfica de Rio Grande. E comecei ali a matutar o que eu podia fazer para sensibilizar jovens para essa beleza de Rio Grande e para a preservação desse
patrimônio, entre aspas, que ainda havia. E nesse meio tempo fui chamada na universidade, eu tinha 23 anos, recém-chegada, uma semana depois da minha chegada, terra de cego que tem um olho rei, naquela época ninguém saía de Rio Grande, tanto ninguém saía que os jornais só falavam em mim, eu achava engraçadíssimo, a mãe me mandava os recortes. Imagina, uma jovem no exterior, com bolsas de estudo, num momento de ditadura militar, ninguém podia sair. Bom, e aí a reitoria me chama, era o reitor, professor Eurípides Falcão Vieira, eu tinha 23 anos, isso é importantíssimo, para verem como uma pessoa jovem, com sonhos, ela consegue mover montanhas. Né? Entrei na universidade, o professor Eurípides me chamou e disse: tu tens duas áreas. Uma era o ensino da língua francesa para estrangeiros, onde eu havia estudado, me especializado na Sorbonne, e a outra era artes. Eu havia feito aqui Escola de Belas Artes em Pelotas e tinha ido fazer pintura na Bélgica. Tu tens essas duas áreas, com qual das duas áreas tu te afinas? Tu vais entrar na universidade, seja em qual delas for. Naquele tempo, primeiro se entrava, depois se fazia concurso. Eu estava muito preparada para o francês, mas a área de artes me balançou, porque era um desafio muito grande. Montar alguma coisa, não havia curso de artes na universidade. E ali eu fiquei, gente, numa sala por 2 anos. Eu acho que eu fui até uma responsável. Né? Como é que uma menina de 23 anos ela vai montar um curso de artes? Era solitária, era só eu, não havia um professor de artes na volta. E fiquei numa sala durante 2 anos, não havia internet, não havia nada. Me deram um livrinho, que é o currículo mínimo dos cursos, e eu só tinha aquilo, e aí eu comecei a pensar, mas como é que eu vou fazer? Claro, tinha minhas experiências de exterior, mas se eu soubesse que eu viria para isso, para o Brasil, eu teria me preparado lá fora. Né? E eu comecei a escrever para as maiores universidades do país, escrevi para a URGS, para Santa Maria, as universidades da volta, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para as universidades grandes do Brasil. Eles começaram a me mandar os seus currículos e eu fui quebrando na minha cabeça, vendo o que podia ser feito. E me deparei com eu disse assim, é por aqui que eu vou. Havia uma brecha de disciplinas que eram prerrogativa da universidade, havia o currículo mínimo, teríamos que atender aquelas exigências do MEC, mas poderíamos delirar e criar outras disciplinas. Havia essa possibilidade. E ali eu comecei. Era tipo navegar em águas turvas, né? Porque eu não sabia para que lado que eu ia e não tinha com quem me aconselhar. Não havia um professor. Enquanto isso, eu fiquei esses 2 anos, e deram 8 disciplinas para me mestrar na universidade. No primeiro ano, eu acho que queriam acabar com ele. Dava 8 disciplinas, que variavam. Agora, a professora me perguntou, dava as disciplinas de português? Dava. Eu cheguei falando francês, 2 anos em país francofone, e me deram português, não sabia nem mais escrever. Fui dar aula de acentuação, já a primeira palavra que eu escrevi, bebê com 2 acentos, porque era francês. E durante esses 2 anos, além de dar esse cabedal de disciplinas, eu tinha que montar esse curso. Era um delírio. Aquela cabeça de jovem, né, que viu 1000 coisas e que está se achando. Eu ficava delirando e a reitoria me dando total. Podia fazer o quê? E em liberdade. Em liberdade. O reitor confiava plenamente. E eu me divertia com aquilo. Foi muito desafiador, mas foi altamente divertido. Eu esboçava, eu mesmo praticava, e eu matutava em cima daquilo, e eu pensava, mas como é que foi? Mas eu não vi nada disso lá fora. Por que eu não vi? Eu frequentei, porque eu sempre gostei de artes, frequentei aula de História da Arte na Sorbonne. Eu me lembro quando eu comecei a frequentar, sim, por aluno ouvinte. Falava-se Monet, o professor dava aulas de Monet, mas se eu soubesse que eu ia parar na História da Arte, eu teria me preparado muito mais. Bom, e com isso, em 2 anos, na época o Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão, eu tive que apresentar o projeto, aprovou o meu projeto, de cara, tudo que eu dissesse eles aprovaram. Aprovaram o meu projeto de cara, e aí precisava-se de uma estrutura, onde dar aula, e do corpo docente.
Elas já fizeram, assim, inúmeras. Estrutura, nós fomos, não havia recursos. A universidade não podia construir absolutamente nada. Nós tínhamos que nos resolver com o espaço físico da universidade, que naquela época não havia esse campo. Era só lá na cidade, aquele campus velho que vocês conheceram, e na frente nós tínhamos o CTI. Bom, então, o que nós fomos ver primeiro? Nós era eu. Nós, é só para ficar mais bonito na frase, né? Porque era eu e eu somente. Então, fui ver no elenco de disciplinas da engenharia, se havia alguma sala especial com pranchetas, e tarará. E aí eu já me vi os devaneios, né? As disciplinas que eu cursei lá na Bélgica, as salas maravilhosas que havia lá, a iluminação das salas, mas eu não podia fazer nada, era só com os recursos da PUC. Então ele começa o curso, já havia o curso no papel, escrito, algumas salas podiam ser concedidas a mim por algumas horas, né, e eu procurar um corpo docente. E aí o reitor, também era muito visionário, tanto era que construiu esse campus, né, ele disse assim, olha, temos no Brasil o Festival de Minas, o Festival de Ouro Preto, os festivais de inverno de Ouro Preto, e tu vais para lá como aluna, frequentar os festivais, com a intenção de entrar em contato com jovens recém-formados, ou professores já, que queiram vir para a universidade. Vai desbravando. Lá ia eu. Quando cheguei em Ouro Preto, fiquei assim, impressionada com o que eu encontrei lá, o ambiente. Era um ambiente efervescente, todo mundo falando de arte, eram estudantes de arte, a semelhança de vocês, do Brasil inteiro, de alguns países da América Latina, oficinas interessantíssimas, aulas interessantíssimas, me inscrevi como aluna, e ali começaram os destinos da professora Maria José, professor Geraldo, que até hoje é aqui de Rio Grande, mora em Rio Grande, o professor Geraldo veio através desses contatos em Minas Gerais. Então, já no primeiro curso que eu fiz, encontrei a Marijô, que as meninas conheceram, a PT, a Ana. Foi professora de você? Não cheguei. Não chegaram aqui. Uma pessoa Quando nós ingressamos, ela já excepcional. havia retornado. Ela era uma artista plástica, uma pessoa excepcional, e me ajudou a estruturar esses primeiros anos do curso, a encaminhar as coisas, porque nós tínhamos que montar os currículos, as súmulas dos currículos, nós tínhamos que traçar o curso. E a Maria José Boaventura Leite, se alguém já ouviu falar, é uma grande desenhista. Ainda atuante, né? Ainda atuante, ela saiu de Rio Grande, foi para Tiradentes, em Minas Gerais, e lá ela está até hoje. Tem uma posada e ali ela faz arte. É uma pessoa excelente. E a Marijô veio no primeiro ano, enriqueceu muito o curso, me ajudou muito na parte dos desenhos, depois essa parte mais dirigida. E no ano seguinte, também foi meu colega de aula, o professor Geraldo, em Minas. O Geraldo era colega da Marijô, e a Marijô trouxe o Geraldo e o Geraldo veio. Então, no início, nós tínhamos o Geraldo e a Marijô encarregados dos desenhos. Os desenhos geométricos e tal vinham lá, quem conhecia era o departamento de matemática. Aí, nós tínhamos que ter outros professores de música, professores de teatro, fomos nos abastecer em Pelotas. E assim fomos formando, né, um grupo de pessoas. Havia várias motivações. A primeira motivação era que quando eu voltei ainda era um regime militar. Era tão vigiado ainda tudo, que na universidade havia funcionários com pranchetas que anotavam as conversas dos corredores e do bar. Não sei se vocês se lembram disso. Primeira coisa, já me avisaram, presta atenção naquele, e presta atenção no que tu falas, porque era ainda muito fechado. Era ainda a ditadura militar, Então, a primeira grande motivação era como criar um curso de artes, que eu sabia que ele seria licenciatura inicialmente, mas a ideia sempre era formar o artista plástico. A ideia maior era essa. Como criar um curso de artes num momento histórico
onde as artes eram muito perseguidas, tá? Porque todo mundo sabe o AI-5 que fez com os artistas. Então, estavam muito de olho no artista, no estudante de artes, porque esse aí tem outras linguagens, né, para divulgar as coisas que acontecem. Esse era o maior desafio. O segundo desafio era criar um curso de artes numa cidade histórica, portanto, carente do pessoal que trabalhasse essa sensibilidade, né, e que fosse multiplicador dessa sensibilidade, até em termos de preservação dessa história, desse espaço físico tão rico que era Rio Grande. Eu precisei sair para enxergar Rio Grande. Foi quando eu voltei que eu disse, mas isso é uma cidade lindíssima, isso aqui é uma cidade histórica, isso aqui é um centro histórico, o centro de Rio Grande, quando eu saí com o primeiro grupo de alunos para ver. Isso aqui é um centro histórico, isso aqui merece um projeto. As pessoas não estão enxergando a beleza que é Rio Grande. Tanto que não estão enxergando, que não enxergam até hoje. Acontecendo barbaridades com patrimônio. E o terceiro desafio, que era o mais imediato, era criar um curso de licenciatura que, em curto espaço de tempo, devolvesse ao mercado de trabalho profissionais que trabalhariam com crianças, formando gerações de alunos com sensibilidade, né, e com uma outra maneira de enxergar e de ler o mundo. Então, esses eram 3 desafios bem importantes. E tudo sempre atrelado assim, aquela ânsia de realizar sonhos. Né? Isso tudo veio lá na infância. A mãe sempre nos aguçando para perseguir metas, atingir objetivos e com perseverança. Então, abrimos o curso e começamos. Inicialmente, os nossos alunos eram professores. Eram professores que precisavam de uma titulação mínima para exercer esse magistério das artes, da arte de educação. Bom, em seguida, gente, era uma coisa assim, eu estava tão determinada a realizar com competência, que no segundo ano, o curso durava 2 anos. Um ano o aluno era vestibulando, no ano seguinte ele era formando. E ele tinha que ter uma qualificação mínima de qualidade. E quando ele fosse se formar no segundo ano, o curso já tinha que estar reconhecido. Eu não ia brincar com os alunos. Então, eu disse, como é que eu vou reconhecer esse curso? Vou comprovar tudo que começou a se fazer. Imagine, esses 2 professores que vieram da UFMG, eles traziam uma bagagem maravilhosa. E se inventava 1000 coisas. E aí eu comecei a fotografar. Eu não sei se ainda existe isso. Quando eu saí daqui, havia álbuns de fotos desse tamanho. Tudo que acontecia no curso. Tudo que se fazia, oficinas, tudo se fotografava, porque eu pensava, um dia vai vir uma equipe do MEC para fiscalizar esse curso, como é que eu vou provar? Eu não posso apontar, eu tenho que mostrar. E na metade do segundo ano, veio a equipe do MEC fiscalizar. 1978. E eu dizia assim pro reitor, a nossa biblioteca está pobre, consegui vários títulos, mas precisa adquirir mais. E não havia verbas suficientes. E a equipe veio e botou a reitoria para portaria. O curso vai ser reconhecido desde que se amplie, né, o acervo bibliográfico. Aí eu adorava, porque quando eles diziam as coisas que eu já vinha dizendo, a reitoria tinha que fazer, né? E não se esqueçam que na época a universidade estava nos primórdios. Eu acho que a universidade como universidade tem alguns anos mais que o curso. 8 anos mais só do que o curso. Estava nos primórdios. E era todo o foco estava no curso de fonologia. Era a área forte, já estava projetando a universidade nacionalmente, até internacionalmente. Era a ciência, o foco era a ciência. Então as artes, o reitor foi um visionário, porque ele me deu a possibilidade de enveredar por um outro caminho que ninguém acreditava. Embora fosse um caminho assim tão simples, hoje para vocês, porque era um curso de licenciatura curta, era uma irreverência, uma universidade daquelas ter um curso de artes. Era uma irreverência. Então,
Foi, assim, se for para a primeira turma já com curso reconhecido, e logo em seguida houve, assim, foi uma avalanche de alunos. Logo em seguida nós nos demos conta, aí já éramos 3 da área de arte. E nós precisávamos ampliar o curso em forma de licenciatura plena. Tá? E aí começamos a trabalhar para isso, conseguimos em seguida montar isso, mas com os recursos todos muito precários, mas aí eu comecei a delirar. Quando a universidade me reforça essa ideia de que eu tinha que montar um curso de licenciatura plena, aí eu acho que eu fiz que nem vocês duas. Comecei a me exibir e impor condições. Agora precisa disso, agora precisa de uma sala de modelo vivo que tenha luz assim, assim, assim. Aí eu imaginava coisas que eu tinha visto lá fora. O modelo tem que estar acima de um pedestal giratório, tem que receber a luz do teto, nada disso acontecia. Tem que ter um forno de cerâmica, tem que ter uma sala com bancadas com pias. O reitor, mas como? Ah, agora precisa pia. E agora precisa ir. Comecei a inventar, me divertir com aquilo. Porque eu ia toda importante na reitoria, era uma menina, eu tinha 23 anos. O reitor me botava sentada e me tratava assim, como se eu fosse uma autoridade. E eu resolvi tomar área de autoridade e exigir tudo que o curso, que eu achava que deveria ter no curso, baseado em algumas experiências que eu tinha tido lá fora. Foi uma diversão muito grande, mas o reitor dizia assim para mim, olha, infelizmente não tem como construir. E eu disse, mas aonde que a gente vai instalar essas bancadas? Eu disse, olha, tem um corredor ali no pavilhão 6, tem um corredor de trânsito, as meninas se lembram. O corredor de trânsito, porque eu disse, tem que ser uma área bem iluminada, os alunos têm que olhar para fora para se inspirar. Tem que ter luz direta, tem que ter sol, eles têm que olhar para o campo, isso tudo era um campo. A luz tem que entrar de cima. A luz de cima eu nunca consegui. Eu consegui agora quando eu entrei ali no pavilhão, nesse prédio. E aí o reitor disse, olha, vamos caminhar lá pelos corredores, porque aí o nosso curso estava vindo para cá. Gente, isso aqui era o colmo. Eu peguei muito peixe de tempo, embora andasse de fora. Era areia pura, olha, vocês não imaginam que era o começo. Aí fomos caminhar, eu disse para o reitor, olha, esses corredores estão maravilhosos, porque os corredores, vocês viram, são largos, e como eles têm iluminação direta. E aí, então, ele incendia os corredores, fechava o corredor, botava bancadas junto às janelas, e aí os alunos começaram a desenhar. Quando a TT chegou, e a Ana, eu acho que era assim, a TT e a Ana foram 2 alunas, principalmente essa danada dessa TT, ela era rebelde. Ela era rebelde. Ela me peitava, né? Mas era uma excelente aluna. A maneira dela de lutar pelas coisas que ela queria era muito marcante. A Ana era um pouco mais doce, mas também tinha muita garra. Depois veio a Rita, um dia eu fui assistir. A Rita era meio demárcia, né? Como aluna, mas ela não estava muito afim nas minhas aulas. Mas ela era excelente. Eu fui assistir o estágio da Rita, a aula que ela dava, né, lá no CAI, que era maravilhosa, as aulas da Rita. Mas ela entrou depois, muito depois de mim. Eu acho que a história da arte, ela achava, essa guria não sabe nada do que ela quer. Eu acho que mais ou menos assim. Eu fui da história da arte, tive que estudar a beça. Porque a minha formação era, eu tinha visto os museus, tinha visto as antigas civilizações, tinha viajado muito. E era isso que eu sabia. E eu tinha que estudar para organizar aquilo tudo. E eu me apaixonei. Quando eu comecei a abrir os livros, mas isso eu vi. Porque na época, essas viagens eram subvencionadas pelas universidades no exterior, né? Então, se pagava um mínimo e se via a Grécia, se via o Egito, se via tudo com professores de arte. E aí eu aprendi a ver aquelas coisas todas. E quando eu comecei a estudar e ver e reencontrar tudo que eu tinha visto em loco, me apaixonei. Pela disciplina, logo me apaixonei. Bom, então, criamos a licenciatura plena, que também foi reconhecida. A primeira turma já se formou com ela reconhecida, vieram equipes do MEC. 2 vezes vieram equipes do MEC,
MEC. A primeira fez uma série de exigências, como cordão cerâmico, laboratório assim, laboratório assado. E a segunda vez vieram verificar, sempre a bibliografia, sempre voltando na bibliografia. E a segunda vez vieram verificar se tudo aquilo tinha sido resolvido, né? E reconheceram o curso com louvor. Ah, e aí meu ego é lá em cima, vocês imaginam. Depois, tivemos a chegada do Michael. Foi marcante a chegada do Michael. Porque o Michael vinha com uma bagagem do exterior, onde ele é inglês, né? E trazia já no concurso do Michael. Foi um espetáculo do Michael para a aula, eu nunca vou esquecer. Havia assim uma turma que torcia contra o ingresso dele. Sempre teve isso na universidade. O medo da sombra. Então tinha a turma que torcia contra e tinha a turma que torcia a favor. Como os que torciam contra eram muitos, eu resolvi entrar no concurso. Eu vou ser banca do concurso do Michael para garantir que haja lisura. E aí vieram professores, veio uma de Pelotas, outra de Santa Maria, e o Michael chegou de manhã para falar comigo aqui na universidade, só falava em inglês, Michael, tu não falava assim? Falava. Não, estavas nervoso. Ele estava muito nervoso, ele só falava inglês. A turma do contra ficou torcendo que ele não ia conseguir falar português. E o Michael falou tudo em português. O Michael deu uma aula maravilhosa. Eu não vou esquecer nada, porque foi tão importante a chegada dele. Ele tinha que falar, tinha que dar uma aula sobre suportes. Suporte montagem. E ele entra na sala, pausa, além de livros maravilhosos, ele tinha paus e telas enroladas, e ele se atira no chão, ele dá uma aula prática, ele monta os suportes das telas, abre lá uma bolsa, uma mala, e começa a liberar para a banca quadros com suportes diferentes que ele havia exposto no mundo afora. Atrás tinha o selo do museu que ele tinha exposto aquela hora. Foi uma coisa de base bacana. A aula do Michael foi um espetáculo. Então, o Michael entra na universidade, ele trouxe assim, um novo olhar para a arte, para o desenho, para tudo, que só engrandeceu o Michael no curso de artes. Foi uma das maiores aquisições da época para o curso de artes. Uma vez, entrou um grupo de alunos na comissão de curso. Zilage, não sei se tu sabes disso, mas Zilage a gente não aguenta mais. O Michael botou lá umas frutas para a gente desenhar. As frutas estão podres, já tem bichinho caminhando. A gente continua desenhando, não dá para conversar com o Michael para trocar as frutas. E aí fui falar com ele, Michael, que história é essa? Está tudo podre. Ele disse, lá, nós estamos desenhando a degradação da matéria. Eu achei o máximo. Não sei se você sabia disso. Achei o máximo. Ele trazia essas experiências, esse novo olhar, né, que só engrandeceu a universidade. Então, depois veio o Maciel, onde é que está o Cláudio? Ali. Está lá o Cláudio. Veio o Cláudio, desce da onde de Porto Alegre? Santa Maria. Santa Maria, veio o Cláudio de Santa Maria. E começaram a chegar o José Flores e a Cleusa da URGS. Começaram a vir, né, profissionais de outros lugares. E o curso foi avançando, então. Depois, a grande satisfação, os concursos que vieram as ex-alunas. Elas que tinham estudado conosco lá nos primórdios, com aulas no corredor, com Java 4, começaram a ingressar como professores do curso de artes. Foi assim, uma coisa muito gratificante. Presidente da Unicamp. Das duas. Ela foi presidente da Unicamp. Então, foi muito gratificante o ingresso. Primeiro entrou a Ana, uns anos depois entrou a PT, né? A PT sempre teve mais garra, e ela movia montanhas, a Ana também, tanto moveram que hoje, quando a gente faz um para trás, sabe? Eu não sei se os alunos realizam o que vocês têm hoje aqui, com força,
as salas, me mostraram tudo agora. Eu quase caí para trás. Quando eu entrei ali na escadaria, eu disse, olha, a luz vinda de cima. Eu tanto perdoado. 40 anos depois, a luz 40 veio. anos depois. Umas salas que eu entrei ali com a luz vinda de cima. Então, eu fiquei encantada, graças a essa garra, que essas duas também devem ter uma história de vida bem interessante, tem que ver lá atrás, né? O que move as pessoas. Né? Tem um impulso que vem muito antes. Então, eu fiquei assim, encantada. E havia coisas, assim, considero até folclóricas, quando se inventou a disciplina de modelo vivo. Aí eu dizia, tem que ter disciplina de modelo vivo, e o modelo tem que ser nu. Lá na Bélgica os modelos eram nus. Aquilo, vocês não imaginam, numa fase de repressão, uma época de repressão, o eco que aquilo fez. Modelo nu, meu Deus! E como é que vai ser isso? Eu disse, não sei, vamos abrir inscrições. Aí eu acho que os alunos devem precisar de dinheiro. Tem uma verba, a universidade tem uma verba? Tem uma verba. Então vamos inscrever alunos, a gente seleciona os tipos que a gente achar mais interessantes para serem desenhados. E havia fila de alunos. Pagavam bem, era por hora. Então nós convidamos lá um biólogo, o aluno tinha que entrar no biólogo, tirar a roupa, e aí posava, e aí a gente tinha que passar a chave na porta, porque batia todo mundo para dar recado. Só que uma vez o reitor me chama, aí já era o outro, o professor Pedro. O professor me chama, e o Geraldo, e eram todas moças, não tinha alunos homens na época. O que o Geraldo está fazendo numa sala trancada a chave com o modelo Lula dentro só com mulheres? A mentalidade, era a mentalidade na época. Né? Então são registros assim, folclore. E eu não abria a mão daquilo. E ele dizia, não dá para deixar 100 minutos? Não dá. Então eu não abria a mão daquilo, né? Porque eu achava importante. Daí veio aquela caveirinha que vocês viram lá, né? Tem um esqueleto que eu vi numa sala. O Fritz já transitava no curso, porque já estudava anatomia. Né? Lá em Pelotas, quando eu fazia Belas Artes, primeiro a gente fazia anatomia junto com a medicina, até dissecar o cadáver, para entender anatomicamente a forma. Então, havia essas coisas assim, muito interessantes, muito pitorescas, né? E assim foi. Foi o início do curso, onde eu fiquei por 20 anos. 20 anos. História da arte. Aí, um belo dia, eu recebi um telefonema de uma colega e disse, olha, corre e te aposenta, porque vão mudar todas as leis para tu garantir os teus direitos. E eu, em uma semana, larguei o amor da minha vida, o segundo amor. Foi um dos grandes amores da minha vida. Também, quando eu peguei meu carrinho, peguei a faixa e nunca mais olhei para trás. Porque era a única maneira que eu tinha de partir para outra. E dali fui direto para a Escola Criança Feliz. Ninguém conhece? Estão convidados. Que casualmente está fazendo um festival de arte nesse momento. Estou com todas as criancinhas desde 2 anos, enveredando pelo mundo das artes, conhecendo Matisse melhor. Estamos lá fazendo horrores na escola. E ali eu não fiquei aposentada nunca. Por isso que eu disse para elas, não se aposentem. Estou lá até hoje, estou há mais tempo lá que fiquei. Estou há 23 anos lá, fiquei 20 na universidade. Então foi uma luta, sim, né? Foi uma luta difícil, nos conselhos, vender nossas ideias, impor as nossas ideias. Teve um reitor visionário na base, mas houve outros que nem tanto. Outros botavam alguns empecilhos, mas a gente ainda já éramos mais, a gente já conseguia falar em coro, né? E quando eu saí da universidade, nós já tínhamos, além da licenciatura plena, nós já tínhamos ampliado o curso já tinha 5 anos, nós já tínhamos feito várias reformas no curso, uma das quais foi bem interessante, que nós chamamos ex-alunos, alunos recém-formados, alunos formandos e professores, não sei se vocês se lembram, fizemos discussões em auditório para avaliar o nosso curso, descobrimos, quer dizer, oficializamos que as práticas pedagógicas, porque era curso de licenciatura, eram muito poucas, o número de horas era muito pequeno, implantamos as práticas pedagógicas desde o primeiro ano, com observação nas escolas, inventamos não sei
nome civil, não consegui me lembrar, mas nós nos dávamos conta que o aluno, não sei hoje como é que é, deixa eu contar, ele trazia uma bagagem muito pobre cultural. Não sei hoje como é que é isso. Então, nós começamos a traçar calendários, não sei se vocês se lembram, calendários de atividades culturais que a universidade, eram atividades complementares, que a universidade e a escola e a cidade proporcionavam. Nós começamos na comissão de curso a selecionar daquele elenco de atividades, palestras, espetáculos, espetáculos de dança, de música, disso, daquilo. Então nós selecionávamos as atividades que nós achávamos relevantes, até filmes que queriam agregar cultura ao nosso aluno, e nós inventamos uma modalidade que eram X horas de atividades culturais como pré-requisito para entrar no estágio supervisionado do último ano. Foi a última coisa que se fez. E aí, as viagens bienais. as viagens bienais. Aí as gurias já, com as cabeças bem jovens, e já começou a entrar um público mais palpitante em termos de arte, começaram então a organizar, eu não cheguei a essas viagens de vocês. Geral, né? Na verdade, Era no geral. Das bienais foi geral. Foi geral. Esse professor que vinha de fora, ele trazia uma mentalidade que só enriquecia, porque Rio Grande, como uma cidade portuguesa, era muito arraigado nos seus hábitos, até nos seus costumes culturais. Rio Grande sempre teve os olhos muito fechados. E graças a tanto professores como alunos que vinham de fora, eles só enriqueciam, né? Isso tudo foi muito bom e hoje eu fiquei super contente de ver o corpo docente desse curso, né? Eclético, assim, pessoas de vários lugares, uma bagagem, uma formação. Quando eu saí da universidade, que estava se falando em mestrados e doutorados, até então não havia essa exigência. Eram mais aquisições de vida, como foi a minha. A minha formação foi a bagagem, eu posso dizer, eu tenho uma formação humanística em letras e artes, mas foi tudo assim, conquistado comigo, com as viagens, com as bolsas, com as experiências que eu tive de mundo. E muita coisa que fiz também pelo Brasil. Então, é isso, gente. Houve um sonho e houve quem desse um empurrãozinho inicial. Eu nunca vou esquecer o professor Euripides Falcão Vieira, que foi o fundador da universidade, o primeiro reitor, foi a pessoa que me botou no colo aquela batata quente, agora resolve. E eu agradeço, porque eu acho que esses desafios é que levam a gente adiante. E meus filhos, eu criei eles assim também. A gente tem que acreditar, tem que desafiar, mas tem que acreditar, e faço isso com as crianças lá na Criança Feliz. Os alunos lá, eles saem crentes que eles vão conseguir. E eles conseguem, a maioria. Tá, gente? Hoje eu tenho tudo isso que eu passei na universidade, inspira a minha vida de hoje. Eu tenho 69 anos, eu continuo nativa, estou há 23 anos trabalhando com os anjos, que são as crianças, estou há 23 anos inventando. Sempre inventando, sempre reinventando, e outras maneiras de fazer as coisas acontecerem com originalidade. E graça, porque com criança tem que ter muita graça, tem tudo com muita alegria e muita brincadeira. E a gente consegue fazer maravilhas, porque a gente acredita que a gente vai conseguir. Então esse é o grande desafio. Acreditem em vocês, porque vocês são capazes. Só precisa que alguém bote essa vontade na pessoa. E que bom que vocês têm esse coordenador, o professor Marcelo, essa dupla aqui, invencível, que são as que eu tive mais contato, mais próximo, a Maria Tereza e a Ana Zeferina, o Maico com uma pena que vai se aposentar. Não deixem a Ana se aposentar, nem a PP, segurem, porque porque a pessoa assim, ó, acha que vai se aposentar, vai arrumar as gavetas, vai organizar o armário, vai viajar, vai frequentar suas exposições, mas eu acho que passa o primeiro momento, né? Deve dar uma aflição, que a pessoa desorganiza, como disse a Ana, a sua rotina, e onde é que eu vou me enfiar agora?
A não ser o Michael, que vai lá para a serra, olhar para as montanhas, sabe? O Michael já está encaminhado. Mas é quando o professor está no auge da profissão, é que ele se aposenta, e aí é uma pena. Né? Porque é quando ele tem segurança no que ele está fazendo. Então, a TT, muita aula deu no corredor, ela fez um currículozinho de uma quina do corredor, um laboratório de fotografia, e ali ela dava aula de fotografia. E assim foi. O nosso início foi um início muito duro, mas muito divertido também. Né? Porque a gente tinha que encontrar saídas como um bom artista, né? Ele cria situações. Quanto mais a gente cria, mais a gente consegue criar, né? Naquele tempo era assim, se driblava os infortúnios para achar uma saída. Ainda é assim. Olha, mas olha, vocês conseguiram levantar esse prédio com ProUni, eu sei ProUni, não importa, reúne, mas num ambiente que houve um incentivo, vocês pegaram, né? Pegaram aquela... Como é que se diz? Então, essas oportunidades, elas não passam muitas vezes pela frente da gente. Só se lembrem disso. Eu ganhei 3 bolsas no ano, que eu segurei. Se eu tivesse deixado escapar, eu não pegava de novo. Então, as oportunidades, e essas bolsas que eu contei lá no início, que me levaram para o exterior, fizeram toda a diferença. Porque ali já mostrou que eu era capaz. Como é que se inscrevia para bolsas? Meu pai e minha mãe me levaram para Montevidéu, naquela época não havia outra maneira de voltar, e eu fui para as embaixadas, pesquisar nas embaixadas. Eu queria país francofone, que era a minha língua de estudo, e ali fui pesquisar cursos. E aí depois eu fui perseguir quais são os órgãos que fornecem bolsas de estudo. Escrevi trabalho. Aí eu consegui um do governo francês e uma do Rotary. O Rotary até hoje na bolsa. Bolsa do exterior. Como é que a gente consegue uma bolsa do Rotary? A gente vai para a direção do Rotary, se apresenta, e diz que está interessado. É assim. E aí, como ninguém se candidata, facilmente vai ser capaz de conseguir. Claro, se tu tiveres um currículo que mostre, né, um perfil, que seja, que acreditem nele, né, tu és capaz de conseguir. Lá em casa vários conseguiram depois de mim. Então, é isso aí, gente. Querer é poder. Eu estou super emocionada. Eu nunca mais tinha voltado aqui, porque era um amor que eu deixei para trás, que eu não queria mexer nisso. Tá? Mas eu estou super satisfeita de ver, felicíssima, o rumo que isso tudo tomou. Né? Quantos alunos vocês estão falando? 30 por ano? Média. Em 40 anos? 56. 40 anos, mais ou menos, falando isso. Imagina. E um volume de ex-estudantes, hoje professores universitários também, professores do ensino médio fundamental. Isso é importante. Seguindo vida acadêmica. Tinha que dar mais ênfase ainda nas artes, né? Eu acho que Ao contrário do que se diz que da ditadura jovem instalada na contemporaneidade, infelizmente, eu acho que é isso, né? Essa história, essa história. não, e havia era paixão. Não sei se é uma coisa inerente da juventude, né? Nós tínhamos paixão. Isso eu, graças a Deus, ainda carrego isso aqui. Eu tenho paixão pelo que eu faço, não é inerente da juventude. Talvez da minha formação, da minha família, não sei, houve uma coisa muito forte que a mãe nos passou, que era se apaixonar pelas suas causas. E a gente fazia tudo isso. E depois encontrei esses adeptos, que são esses professores que se agregaram. Nós pensávamos igual. Quanto à parte administrativa, não tinha saído. Ou eu me organizava, ou eu me perdia. E como eu tinha uma boa autoestima, eu queria ser bem-sucedido. Porque esse compromisso com o êxito faz parte na gente, desse sonho. Não adianta sonhar se tu não acreditas no êxito do sonho. Esse compromisso com o êxito me fazia me organizar, me botar as coisas muito às claras para que eu pudesse corrigir depois. Tá? Então, eu aprendi a fazer isso naturalmente. Faço isso até hoje. Sem querer.
mas vocês foram uns alunos também especiais, porque vocês me botavam uma força. Eu me lembro uma vez, eu tive um aluno que era um professor Bernadette. Ele era professor aposentado da universidade. E ele foi estudar artes. Ele era pai do subreitor. E aí era um senhorzinho, o professor Bernadette, e eu fui dar aulas de relance. E ele disse assim: eu quero saber todas as figuras do objeto da Capela Sistina. Mas me lembrei, eu estava na próxima aula, professor. Me lembrei de eu ter trazido um livro belíssimo da França, com toda a obra de Michelangelo, toda a Capela Sistina. Eu fui para casa quase louco a estudar Sibila, estudava a parte. Fiquei doutora no teatro da Capela Sistina. Então, os alunos me botavam contra a parede, eu só tinha que produzir conhecimento. Se tu tiveres um aluno interessado, um aluno que te desafia, tu também cresce como professora. Enquanto que outros, não é mais? O Magalhães pensava, ele dizia, aqueles alunos não querem nada com nada, lembra? Havia um grupo de alunos que dormia na aula e não reagia às provocações. Esse grupo é altamente desestimulante, né? O professor, para crescer, ele tem que ter quem acredite nele. Né? Então, elas faziam esse papel muito bem, acredito que outros tantos fazem. Né? Esse papel de desafiar o professor. A Ana sempre tinha um livro embaixo do braço, sempre complementava. Eu me lembro tão bem, eu trazia livros lindos de arte que complementavam. Então, E tinha os alunos muito irritantes. Tudo que se fazia, criticavam, né? Tinha uns muito irritantes, tinha a turma do conto, como sempre tem, né? A turma falou. Tinha uma turma, por eu ser tão jovem, tinha uma turma que me esperava sentada lá no fundo, colada na parede. Nem era que eles estavam lá. Nada contra. Mas a aula toda vazia e a turma do contra lá na parede. Tinha um aluno que ele achava ridículo uma guria mais jovem que ele, dar aula para ele. Então ele me esperava sentado de costas na mesa, ele ficava com a cadeira dele na frente da mesa e ele sentava de costas e abria um jornal. Diariamente. Só que um dia eu cheguei e ele estava virado para mim sem o jornal. E aí eu fiquei esperando. E aí, lá não vai dar aula? Não. Estou esperando que ele se vire de costas e abra o jornal. Nunca mais ele se virou. Então tinha alunos assim provocadores, irritantes, que contestavam o fato de eu ser tão suave das aulas. Me deram toda a medicina e toda a engenharia que eu tinha que dar aula de estudos de problemas brasileiros, arte no Brasil, no âmbito de teatro da universidade. Eu também. Tá, quando eu entrei, não se esqueça a minha idade, 23. Quando eu entrei, estava todo o auditório, todos os alunos deitados. Na cadeira conciliação, em cima da cadeira da frente. Era um protesto desse. Exatamente, eu era jovem. Todo mundo protestando. E eu, naquele tempo, era com um slide, projetor. Aí eu pensei, de duas uma. Ou eu saio, mando eles sentarem direito, não vai dar. Ou eu vou fingir que não vejo. Eu dava aula para eles tudo na vida. Só que depois fazia umas provas bem difíceis para eles serem obrigados a se acordar e prestar atenção. Agora fazer uma prova bem difícil, para ver se eles reagem. Porque como é que um professor vai dar uma aula todo mundo deitado? É bravo. Então, havia esse clima. Depois havia o clima na comissão de curso, professores que também arguíam aquela liderança que eu exercia. Né? Enriquecia minhas aulas, né? Para que um dia, numa dessas, eles vão se dar conta que eu estou me esforçando, estou procurando fazer o melhor. Então foi assim, tudo foi acontecendo, né? Mas durante a tua fala eu fiquei pensando, é interessante porque tu trazes para nós as tuas impressões como professora, como gestora do curso, e quando a Tereza fala, a Tereza traz a fala da estudante que teve a professora Zilar, que exercício de ciência, né? Eu também queria fazer uma fala nesse sentido e dizer assim, que eu lembro das tuas aulas com slides de História da Arte. E acho que uma das coisas que mais me impressionava na época era o fato de que
vivido. Então, eram, por exemplo, eu lembro de fotografias comendo cachorro-quente. Eu ia dizer isso. Então, sim. Então, para nós, isso era um diferencial. Havia nisso uma riqueza que dizia respeito exatamente ao compartilhamento da experiência do vivido. Então, não se esgotava no livresco, não se esgotava na história, mas era, para além da história, chegava na experiência daquilo que tu tinha vivido, que tu tinha visto, das emoções que tu tinha sentido com isso, né? Então, lembro também da Zilá dando aula grávida da Camila, que entra no Instituto de Letras e Artes, que passa a ser nossa colega agora na área do inglês. Dia 2 de setembro. A Camila Então, essas questões assim que são da ordem do vivido, né? E que faz com que nós tenhamos essas memórias, possamos abrir e compartilhar esses arquivos, que no meu entendimento é o que tem de mais rico. Ainda, uma coisa que eu gostaria de enfatizar, nós não tivemos os fundadores do curso, nós tivemos a criadora, fundadora, pensadora, que implementou o curso de artes nesta instituição, que foi a professora Zilá, e que disso tudo derivou. Todos os demais cursos, na época, educação artística, mas todos os demais cursos, a partir de inúmeros processos de reformas curriculares, que implicaram, por exemplo, na criação de cursos de artes visuais, ainda a educação artística, licenciatura plena, depois artes visuais, licenciatura, depois artes visuais, licenciatura plena, depois artes visuais, licenciatura plena e bacharelado. Então, tudo isso derivou desse gesto, dessa cumplicidade, dessa crença. Quando a Ana me chamou para vir então não foram, você, só um pouquinho, querida, não foram as ou os fundadores, foi a fundadora. eu Gostaria de honrar. honestamente, isso aí já faz tanto tempo, né? Mas quando ela me chamou, eu pensei assim, ai, ainda se lembra? Alguns se lembram. E foi eu sozinha. Alguém ainda se lembra disso? Eu pensei que tinha esquecido, porque realmente foi, olha, um encargo me botar com aquela idade, jovem como eu era, aquele encargo no meu colo, realmente aquilo ali foi muita responsabilidade eu ter aceito. Isso que eu sempre digo. Então, se estamos todas e todos aqui hoje, está relacionado com as experiências e com as crenças dessa pessoa. Foi vocês que criaram essa beleza, vocês que criaram esse curso, vocês que ampliaram o quadro docente, vocês que trouxeram esses alunos diferenciados para cá. Então, eu acho que a universidade é isso, né? É uma universidade, todos na unidade, né? Nós somos a universidade. E tem que ser mais forte, senão a gente não consegue nada. Bom, nos próximos meses a gente convidou, né, professores e professoras que já se aposentaram e os que estão também em exercício e que têm uma trajetória assim, significativa no curso, né, não só por tempo, mas também por tudo que fizeram no curso. Dos que já se aposentaram, né, o Marcel está aí, tem ainda aqui os dias que estão conosco, o José e o Geraldo, o Fernando Mendonça e a Cleusa. E dos que estão aqui ainda, né, o Geraldo, a Tereza ainda. É maravilhoso. Não, mas o Geraldo e a Tereza, o Marco e a Tereza é ainda, porque daqui a pouquinho eles já se aposentam, né, e a Ivana, né, e a Ana, também, que a Ivana, né, a Ana acabou de ser homenageada por 25 anos, né, de trabalho. A gente comprou também umas flores para também comprou umas flores para a Ivana, porque a Ivana deu sequência à história, depois quando ela se aposentou, a Ivana assumiu a história. Você não sabia? Quer dizer que hoje são quantos professores? 8 ou 9? 12? Imagina.